Olá, acadêmico, tudo bem? Como vão os estudos? Hoje iremos conversar um pouquinho sobre os agentes econômicos. Os agentes econômicos são aquelas pessoas, aquelas empresas, aqueles responsáveis por fazer a economia acontecer. Eu posso classificar os meus agentes econômicos em dois grandes tipos, o privado e o público. O privado possui uma subdivisão. Eu posso classificar o privado entre as famílias e entre as empresas. As famílias são as unidades básicas de produção. É delas os fatores de produção. Lembra das aulas anteriores dos fatores de produção? Terra, capital, trabalho, recursos tecnológicos e capacidade empresarial. E as famílias também são as detentoras das necessidades por consumo de bens e de serviços. Entendeu por que família é tão importante em economia? Se eu tenho essa necessidade e eu tenho esses fatores de produção, eu tenho alguém para comprar isso. E quem compra esses fatores de produção são as empresas. Então a empresa, ela é a unidade produtora de bens e de serviços. São as empresas que vão contratar os fatores de produção para atender a sociedade, as famílias, com bens e com serviços que elas vão produzir. As empresas, elas divergem de acordo com o tamanho, com o estatuto jurídico e com a origem e controle. Quanto ao tamanho, as empresas podem ser microempresas, pequenas empresas, médias empresas ou grandes empresas. De acordo com o seu estatuto jurídico, ela pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. A pessoa jurídica, ela subdivide-se em empresas limitadas, sociedades anônimas e cooperativas. E quanto à origem e controle, ela pode ser pública, quando ela é do governo, ela pode ser privada, quando ela é das famílias, e ela pode ser mista, ou seja, ela pode ter parte pública e parte privada. Por exemplo, a Petrobras, ela tem uma parte pública, que é predominante, e uma parte privada que vem dos investidores que detêm poder dentro da empresa. É muito importante você ter essa classificação em mente para saber diferenciar como são as empresas. Nós temos também o setor público. O setor público ele é produtor de bens e de serviços, ele regula a economia, ele é extremamente importante para a economia. O setor público ele é composto pelo governo, pelos governos municipais, pela administração estadual e pelo governo federal. Então, o poder público ele tem um peso muito grande na economia. Existem municípios onde a maior empresa é o poder público, é a administração municipal. Cascavel, no Paraná, é um exemplo disso. A maior empresa do município é a prefeitura municipal. É ela quem tem o maior número de funcionários. Quanto ao setor público, a sua estruturação, ela também a gente pode estudar e falar um pouquinho sobre ela. Então eu tenho as empresas estatais que podem ser financeiras ou não financeiras. O Banco do Brasil, por exemplo, é uma empresa estatal financeira. A Petrobras é uma empresa estatal não financeira. A administração pública ela vai se dividir entre as unidades territoriais, ou seja, os estados e os municípios, a administração da Previdência Social e a administração central do governo, que é composta pelas autarquias, pela administração do Estado e pelas outras administrações que vão dar todo o suporte para o poder público desempenhar o seu poder, o seu papel na economia. Então, a economia ela funciona por fluxos, que é uma forma que nós temos de organizar a economia. Então, acompanhem aqui na tela. Eu tenho uma demanda de bens e de serviços, mas eu também vou ter uma demanda de fatores de produção. Extremamente importante você entender esses dois mercados. O mercado de bens e de serviços, eu vou demandar o quê? Bens e serviços. E no mercado de fatores de produção, eu vou demandar terra, capital, trabalho, recursos tecnológicos e capacidade empresarial. Então, as famílias elas vão promover a oferta de fatores de produção no mercado de fatores de produção. As empresas, que são as demandantes de fatores de produção, vão contratar esses fatores de produção e vão produzir bens e serviços.
esses bens e serviços serão comercializados no mercado de bens e de serviços com as famílias. Então entendam que nós temos o fluxo real da economia, que é a circulação de bens e de serviços e de fatores de produção. A família detém fator de produção. Ela vende esse fator de produção para as empresas. As empresas produzem bens e serviços e vão ofertar esses bens e serviços produzidos no mercado de bens e de serviços. E nós temos o fluxo monetário, que é o quê? É a circulação de pagamento pela utilização de fatores de produção e pela utilização de bens e de serviços. Então esse fluxo, de forma simplista, ele acontece de famílias para empresas, quando as empresas demandam esses fatores de produção, e das empresas para as famílias, quando as famílias demandam esses bens e serviços. É extremamente importante porque nós podemos juntar esses dois fluxos num único fluxo, que é chamado de fluxo circular da renda. Ou seja, é a maneira que a renda vai circular em uma economia. Quanto maior for esse fluxo circular da renda, maior será a economia. Quanto mais rápida for a circulação de fatores de produção e de bens e serviços, maior será a pujança econômica desse país, certo? Então acompanhe, nós temos nas linhas tracejadas o fluxo monetário, que é o fluxo de pagamento, e nós temos na linha contínua o fluxo real, que é a circulação de bens e de serviços e fatores de produção. É aqui no fluxo monetário, no fluxo circular da renda, que eu vou definir aquelas 3 perguntas fundamentais. Para quem eu vou produzir? Para as famílias. Para que tipo de família? Como eu vou produzir? Qual o grau de produção, o grau de tecnologia, o grau de apuro, o nível de qualidade? É aqui que eu vou responder pelas empresas. E o que e quanto eu vou produzir? O que as famílias querem consumir e quanto elas querem consumir? Lembre-se então que nós temos 2 demandas e 2 ofertas. Temos a demanda de bens e de serviços, certo? E a demanda de fatores de produção. Temos a oferta de fatores de produção e a oferta de bens e de serviços. Ok? Bastante cuidado, que esse fluxo ele costuma confundir. Então tenha bastante atenção de como esse fluxo vai funcionar e como a economia se desenvolve de acordo com esse fluxo. Essa foi a aula de hoje. Continue estudando, continue lendo nosso material. EAD Univel, sempre perto de você.